Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo da geometria, na aula de hoje a gente vai falar sobre cones. E o que são cones, professor? Eu tenho certeza que você já se deparou no seu dia a dia com alguma figura que se parece com um cone e muitas vezes é um cone. Por exemplo, esse cone de trânsito, né, chamado cone de trânsito, que tem o formato de um cone. Ele não é bem um cone, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque ele não continua aqui, né? Mas ele é parecido com o formato de um cone, ó. Um chapéu, esse exemplo aqui, um chapéu, também pode ser visto como um objeto parecido com um cone, ó. Aqueles chapéuzinhos de aniversário também. A casquinha de um sorvete, ó, lá do Mac, um Mac Colosso. Uma casquinha dessa, ela tem um formato parecido com um cone, ou até a estrutura de um prédio, enfim, é parecida com um cone. A gente se depara muito com esse objeto no nosso dia a dia, um sólido geométrico muito conhecido. E o que são os cones, né? O que é um cone? Basicamente é o seguinte, pessoal. Considere um círculo de centro O, a gente tem um círculo aqui, ó, no plano da base, ó, de centro O e raio R, situado num plano alfa, como a gente pode ver, e um ponto V, ou seja, esse ponto V aqui, fora de alfa, fora desse plano. Chama-se cone circular a reunião dos segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra no círculo. Basicamente o seguinte, ó, todos os segmentos que a gente pega daqui, ó, até aqui do círculo, ó, se a gente pegar todos, a gente vai pegar vários pontos aqui, ó, de modo que a gente forma o nosso cone. E esse é o cone. Esse é o cone. O cone é basicamente isso. Você tem um plano com um círculo e um pontinho lá, um vértice. E a gente vai chamar isso de cone. Aí eu digo a você, professor, por que, por exemplo, essa figura aqui não é exatamente um cone? Porque, pessoal, isso aqui, que quando a gente for ver, ele é aberto, né? Isso aqui, ele não continua assim, não existe um ponto, né? Então isso aqui é visto como um tronco de um cone. Esse cone aqui de um trânsito é visto como um tronco de um cone. Por quê? Ele não tem esse pontinho aqui, ou seja, ele é aberto, né? E um cone, ele tem que ter um vértice aqui e ligar todos os segmentos dele até o círculo da base. Mas a gente pode ver como algo parecido com um cone, né? Elementos de um cone. Pronto, então vamos lá. Quais são os elementos de um cone? Basicamente a gente vai ter, ó, sempre a altura do cone, né, que vai ser a distância desse vértice. Nesse caso, que é um cone reto, vai ser a distância desse vértice até o centro, né, ou seja, até o meu círculo, mas basicamente a altura vai ser a distância desse vértice até o plano, tá bom? A gente vai ter, ó, o raio da base, né, a base vai ser o quê? A base vai ser um círculo, como a gente já pode ver aqui na imagem. E a gente vai ter a geratriz, que é muito importante. Essa geratriz aqui, ó, que é justamente, ó, você pega um segmento aqui do vértice até uma parte aqui do círculo, né? Isso aqui vai ser a geratriz. Chamada de geratriz, lá também a gente tem também a geratriz do cilindro. E aqui a geratriz, que a gente pode imaginar que essa linha aqui, ela gera todo o nosso cone. Tranquilão? Vamos lá. Tipos de cone. Semelhante ao cilindro, existem dois tipos de cone aqui, que é o cone reto e o cone oblíquo. Basicamente, você pode pensar o seguinte, o cone reto é quando o meu eixo, ó, semelhante lá ao cilindro, aqui eu vou ter um eixo também, que liga o vértice, esse vértice aqui da ponta, até o centro do meu círculo, da minha base. Esse vai ser o meu eixo. E quando esse eixo ele é perpendicular à base, eu digo que é reto. E quando o meu eixo aqui, ó, ele não é perpendicular, ou seja, ele forma um ângulo diferente de 90 graus, eu vou chamar de cone oblíquo. É mais ou menos um cone inclinadozinho, né? E aqui é um cone, né? Não um cone, um cone reto. Beleza, gente? Então vamos lá. E um cone como um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução, pessoal? É a ideia de que você pega, por exemplo, aqui a gente pega um triângulo, imagina aí, pega um triângulo de papel, forma aí na sua casa, e quando você pega esse triângulo e você faz um giro de 360 graus, a gente vai formar um cone. Usando essa ideia, ó, imaginem comigo, eu pego aqui essa base e faço um giro, ó, de 360 graus. Quando eu faço esse giro, eu vou ter, ó, vários segmentos aqui, ó, de modo que eu consigo gerar, ou seja, formar um cilindro.
Então essa ideia de que o cone também é um sólido de revolução, que a partir desse eixo aqui, onde ele está centrado, eu pego esse triângulo, giro ele e eu consigo formar esse cone, ou seja, eu consigo gerar esse cone. Beleza? Tranquilão, gente? Para vocês saberem disso. E semelhante a cilindro, a gente vai ter algumas seções aqui, alguns cortes no nosso cone, tá bom? Por exemplo, falar sobre essa primeira seção aqui, ó, essa segunda no caso, a seção transversal. Imagina o cone lá do trânsito. O cone do trânsito ele é assim, ó, mais ou menos assim, o cone que a gente vê lá no trânsito. Aquele cone que a gente vê nas ruas, ou seja, ele não é exatamente um cone, ele vai ser chamado de tronco de um cone. Por quê? É como se eu tivesse aqui uma continuidade, ó, só que ele não tem essa pontinha pontuda. O cone do trânsito ele só tem essa região aqui. Então é como se eu tivesse feito um corte aqui, ou seja, um corte transversal, um corte paralelo. Então, uma seção transversal é a região determinada pela intersecção do cone com um plano paralelo à base, semelhante lá ao que a gente viu em cilindro. Eu tenho minha base aqui, que é um círculo, faço uma interseção aqui, ó, de um plano paralelo e a gente vai gerar um círculo aqui também. Ó. A gente vai ter um círculozinho que vai ser essa seção transversal. Tá bom? Esse corte que a gente faz no nosso cone. E a gente vai ter também, ó, a seção meridiana, que é o quê? É a região determinada pela interseção do cone com um plano que contém o eixo, semelhante lá ao que a gente viu em cilindro, né? A gente vai ter o nosso eixo aqui, ó, que ele vai vir do vértice até o centro, faz um corte aqui nesse sentido, ó, de cima para baixo. Eu faço um corte vertical, ou seja, cortando essa região. E quando eu faço esse corte vertical, ó, passando por aqui, ó, percebam que a gente vai formar o quê? A gente vai ter um triângulo. Essa seção ela vai gerar um triângulo, onde a altura desse triângulo vai ser justamente a altura do meu cone, né? E a gente vai ter a base desse triângulo, que vai ser 2 vezes o raio. Por quê? Daqui para cá eu tenho um raio e daqui para cá eu tenho um raio. Então eu vou ter o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Lembra, esse elemento aqui é a nossa geratriz, certo? E a gente vai ter a nossa H como altura, né? Geratriz e H. E eu já faço uma observação para vocês aqui, pessoal. Em um cone, a gente pode observar, por exemplo, um triângulo retângulo dentro dele. Como assim, professor? Imagina aqui comigo, ó, quando eu faço essa secção aqui, ó, desse cone, ó, eu posso imaginar um triângulo retângulo aqui, ó, de base R, ó, de base R, de altura H e de hipotenusa geratriz. Em algumas questões isso vai ser útil, tá bom? A gente usar essa geratriz, a altura e o raio. Só para vocês saberem também, belezinha? Vamos seguir. E um cone equilátero, professor, que é um cone equilátero? Usando a mesma ideia do cilindro equilátero, um cone equilátero vai ser o seguinte: quando a gente fizer uma seção meridiana, ou seja, uma seção na horizontal que passa pelo eixo, e essa seção ela formar um triângulo um triângulo equilátero, né, gente? Por isso que é chamado de cone equilátero. E quando isso vai acontecer? Justamente quando a nossa geratriz, que é esse segmento que vem do vértice até o lado aqui, ó, for igual a 2 vezes o raio. Quando isso acontecer, a gente vai ter um triângulo, ó, a geratriz sendo igual a 2 vezes o raio, a gente vai ter aqui 2 vezes o raio, 2 vezes o raio, 2 vezes o raio. A gente vai ter um triângulo equilátero. Beleza? Quando a gente fizer um corte no cone assim, ó, imagina que um cone, a gente tem um cone, né? Aí a gente vai fazer um corte nele, né? A gente vai fazer esse corte, que é um triângulo, como vocês podem ver, ó. Aí quando eu faço esse corte, e esse triângulo que eu faço assim, esse corte na vertical de cima para baixo, passando pelo eixo, ele forma um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que todos os lados são iguais. Como a base sempre vai ser 2R, né? Ó, RR, se aqui for 2R, aqui 2R e aqui 2R, a gente chama ele de cone equilátero. Belezinha, gente? Para vocês saberem disso também. Então vamos lá, agora vamos a uma parte muito importante, que é a área de um cone. Nessa imagem aqui, pessoal, eu trago uma planificação do cone para poder explicar a vocês
essa área desse cone. Imagina que a gente tem esse cone, ó, esse cone aqui que eu estou destacando para vocês, certo? De vermelho. Aí, ó, quando eu abro a ideia de abrir esse cone, ou seja, eu planifico ele, ele vai ser o que? Essa parte lateral toda vai ser uma parte de uma circunferência, ela vai ser um setor circular, como a gente pode ver aqui, ó. Eu vou até pintar de uma corzinha aqui, ó. Essa parte vai ser a parte lateral do meu cone, que vai ser um setor circular, ou seja, uma parte de um círculo. Se eu pego esse segmento e uno até aqui, eu formo a minha parte lateral, tá bom? Deixa um desafio para vocês. Corta aí uma circunferência, faz um setor circular e une uma ponta a outra. Você vai ter a parte lateral do cone. E a base, ó, vai ser justamente quem? Esse círculozinho aqui. Vai ser justamente esse círculozinho aqui, ó. Que eu vou pintar de roxo, ó. Esse círculozinho vai ser a base. Então, a área do meu cone vai ser o quê? A área do meu cone vai ser justamente a área da base, que é um círculo. Então, eu sei que é π vezes o raio ao quadrado, ó, considerando aqui como um raio. E a área lateral, a gente vai calcular utilizando a seguinte ideia. Vai ser π vezes r vezes a geratriz, tá bom? E o que é a geratriz? É justamente essa medida aqui, pessoal. Beleza? Tranquilo? Então, ó, grava essa formulazinha, a área da base e a área lateral. A área do cone vai ser justamente a área da base mais a área lateral, usando a ideia da planificação. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos seguir. E o volume do cone? Essa animação, ela mostra a relação entre o volume do cone e do cilindro. Nós vimos na aula passada que o volume de um cilindro é área da base vezes altura. E essa animação, ela mostra o quê? Ela mostra que, ó, um cone, eu tenho um cone e um cilindro de mesma altura. Isso aqui é um terço. Perceba que cabem o volume de 3 cones dentro de um cilindro. Com isso, eu concluo que o volume do cone vai ser o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Beleza, pessoal? Essa vai ser a relação. E quem vai ser a base? Lembra que a base do meu cone é sempre um círculo. Então, o volume do cone vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Pessoal, perceba que existe uma relação entre o prisma, o volume do prisma e o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, e o volume da pirâmide e o volume do cone. O volume do cone é um terço da área da base vezes a altura, assim como a pirâmide também é. Belezinha? Show? Então, grava essa formulazinha aí que vai ser útil nos exercícios. Então, pessoal, vamos colocar um pouco em prática o que a gente acabou de ver na nossa aula, trazendo questões do Enem para você. Primeira questão aqui, ó. Vamos ler para resolver. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de cilindro reto sobreposto por um cone, como a gente pode ver aqui na imagem, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, ou seja, caminhão ele tem essa capacidade. Uma região possui um silo, então, ou seja, possui um bichinho desse aqui, cheio, e apenas um caminhão para transportar. Isso é importante, ó. Tem um silo cheio e um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize, ó, 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Pessoal, então pensa comigo. A gente vai calcular o volume de todo esse silo, que é justamente o quê? O volume de um cilindro mais o do cone, e depois vai ver quantos metros cúbicos isso vai dar, e depois vai ver quantos caminhões são necessários. Tá bom, gente? Então vamos lá. Perceba que a gente pode dividir aqui o silo em 2 volumes.
vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, vamos lá. Quem vai ser o volume do cilindro? É área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Ó? É um círculo de raio 3, como vocês podem ver. Então, vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Agora, vamos começar a substituir. Ele diz que π pode ser usado como 3. Então, já vou colocar 3 aqui. O raio da base do meu cilindro, eu estou pegando o cilindro aqui, pessoal, certo? É 3 o raio. Então, vai ser 3 ao quadrado. E a altura do meu cilindro é 12. Então, o volume aqui do cilindro vai ser 3 vezes 9 vezes 12. Isso aqui vai ser o que? A gente pode ver, ó. 3 vezes 9 vai dar 27. E 27 vezes 12, quanto que vai dar? Vamos fazer essa continha aqui no cantinho. 27 vezes 12, vai 2, vai ficar 14, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. 1 vezes 7 vai dar 7, e 1 vezes 2 vai dar 2. Isso aqui vai dar 4, 2 e 3. Volume do cilindro vai dar 324 metros cúbicos. Então, já encontramos o volume do cilindro. E o volume do cone? Bora lá. O volume do cone vai ser o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3, né? Acabamos de ver na nossa aula. Mas a área da base vezes a altura de quem, né? Vamos lá. Perceba aqui, ó. O raio do meu cone é o mesmo do cilindro, ou seja, é 3. E a altura aqui do meu cone é 3 também, certo? A altura. Então, bora substituir. Vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado vezes h, dividido por 3. O π, ele diz para usar a aproximação como 3, então vai ficar 3 aqui. O raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. E a altura também é 3. Dividido por 3. Posso simplificar um 3 aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 9, que vai dar 27. Então, o volume do cone é 27 metros cúbicos, certo? Então, o volume do silo vai ser o quê? Ó? O volume do silo vai ser 324 mais 27. Isso aqui vai dar 351 metros cúbicos. Aí eu pensa, um caminhão, ele leva, a capacidade máxima dele é de 20 metros cúbicos. Quantos caminhões vão ser necessários para levar tudo isso? Bora fazer uma continha aqui. Ó, deixa eu só apagar essa parte aqui de cima para a gente fazer essas continhas aqui. Vamos lá. Vou fazer até de outra cor aqui. Vai ficar, vamos dividir, ó, 361 para 20. Certo? Ó, 20 eu posso colocar 1,35, né, dá 20. Isso aqui sobra 15. 15 é menor, eu desço 1. 151. 151 para 20 vai dar 7, né? 7 vezes 20, 14, que é 140. E sobra 11. Então, vai dar o quê? Ó? 17 inteiros, ou seja, ele vai dar 17 voltas e vai sobrar 11. Então, ele vai ter que dar o quê? 18 voltas, pessoal. Porque ele vai dar 17 com 20 e vai sobrar 11, ele vai ter que fazer outra viagem. Beleza? Questão do Enem aí, muito legal. Vamos para mais um aqui, ó. Outra questão do Enem, agora uma para a gente ter uma imaginação geométrica no espaço. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto, certo? O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde a sua base, certo? A base do cone até a metade de sua altura. Ou seja, ele diz aqui que o formato é um cone reto, né? Então vamos desenhar um cone reto aqui. Beleza? Desenhar um cone reto. Pronto. Desenhado, aí ele diz o quê? Né? Que precisa de um adesivo até a sua metade. Então vamos colocar mais ou menos a metade aqui, ó. Ele precisa desse adesivo aqui, ó, nessa região toda aqui, certo? Em torno do meu cone. Aí ele diz, né? Pronto. Aí com adesivo fluorescente desde sua base até a metade de sua altura, né? Até a metade da altura aqui. Até essa parte mais ou menos.
para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Pessoal, lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente faz a planificação da área lateral de um cone, a gente vai ter um setor circular, né? Que é mais ou menos uma coisa desse tipo aqui. Um setor circular é a área lateral de um cone. Então eu quero saber como eu vou colocar esse adesivo, né? Pensa comigo, você já sabe que o setor circular não é de forma de... não é forma reta, né? É uma forma curvada. Então você já sabe como é a metade do setor circular, vai ser o quê? Eu vou pegar a metade dessa região aqui, ó. A metade da minha área lateral. Vai ser a metade da minha área lateral, ó, que é da base até a metade. Então vai ser uma figura mais ou menos desse estilo. Essa não vai ser, nem essa porque é reta, tem que ser curva, né? Essa aqui, essa parte de baixo tá ok, mas essa aqui é reta. Essa não é porque não vai até o topo, né? Vai até a metade. Então a gente fica com essa letra aqui, ó. Letra E, porque aqui tem que ser curvado e aqui também. Beleza, pessoal? Questão do Enem, ó. Rapidinho a gente matava ela. E para finalizar nossa aula, uma questão do Enem deste ano de 2020 sobre cone, que diz o seguinte, bora lá. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, né? Isso aqui é cone, né? Isso aqui é um N. Lembrando uma árvore de Natal, conforme a figura 1 e 2, né? Vai ser mais ou menos isso aqui. A árvore deverá ser feita colocando-se as mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, ou seja, vai ter que ser esse segmentozinho aqui, ó, que vem justamente desse vértice até a base, né? São esses segmentos aqui. Considerados segmentos de reta de mesmo comprimento, ou seja, vão ter que ser iguais, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura, que é esse ponto, até um ponto da circunferência, como eu já mostrei para vocês aqui. No chão, né? De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais, ou seja, cada segmento desse vai ter que ser igual e eu vou ter 20 segmentos desse. Tá bom? A gente pode concluir isso. Ó, o poste está fixado no centro C, certo? O centro da circunferência, como vocês podem ver, perpendicular no chão do plano, né? Para economizar, ele utilizará as mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntam totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deverá ser. Então vamos lá, pessoal. Perceba que ele vai ter que fazer 20 segmentos desse para iluminar, certo? 20 em torno do cone. E esses vão ter que ser iguais. A questão disse aqui, ó, que esses segmentos vão ter que ser iguais. E eu sei que ele vai usar o quê? 100 metros. Então, se ele vai usar 20, eu vou dividir 100 metros por 20. Para saber a medida de cada um desse arco. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, a gente conclui o quê? Que cada segmentozinho desse vai valer 3 metros. Desculpa, vai valer 5 metros. A altura que é 3 metros. Então, a partir disso, a gente quer saber o raio dessa base, né? Muito tranquilo, pessoal. Por quê? Ó, a gente vai formar um triângulo retângulo aqui, ó, da seguinte forma. Perceba que esse segmento daqui para cá, ele tem que ser igual a quanto? Igual a 5. A altura, eu sei que é quanto? A altura, eu sei que é 3. E esse segmento aqui é o raio. É o raio. Então, a gente formou um triângulo retângulozinho, ó, de lados 5, 3. E esse segmento que é o raio. Se você conhece o triângulo pitagórico, você já sabe que o raio é igual a 4 e já marca a alternativa A. Se não sabe, vamos usar Pitágoras. Por Pitágoras vai ficar o quê? 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais r ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado dá 9 mais r ao quadrado. O 9 que está positivo passa para cá negativo. 25 menos 9 igual a r ao quadrado.
25 menos 9, 16, igual a R ao quadrado. Como R é uma medida, tem que ser positiva, então R vai ser igual a raiz de 16. Né? Eu estou com a potência, passo para o outro lado como raiz. Com isso, a gente conclui que R é igual a 4 metros. Show, pessoal? Nossa aula tinha esse objetivo, falar um pouco sobre cone, os elementos do cone, as propriedades do cone em geral e fazer algumas questões para vocês aqui do Enem. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.